Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Se Deus houvesse isentado do trabalho, do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho, da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Portanto, começamos a entender e a perceber que temos responsabilidades, que temos necessidades de nos aprimorar, de nos tornarmos melhores. E para isso nós temos que sermos mais vigilantes, mais operosos no bem, e cada vez mais procurarmos então fazer valer o sentimento de amor, o sentimento da caridade, o sentimento da fraternidade. Todos passamos por momentos difíceis, todos passamos por momentos de contratempos, mas também todos temos a necessidade de fazer valer a oportunidade de crescermos, a oportunidade de nos fazermos melhores, a oportunidade de trabalharmos intimamente pelo nosso aprimoramento, pelo nosso refazimento íntimo. Por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Quando nós vemos, vamos dizer, a lenda de Adão e Eva, ou o mito de Adão e Eva, nós temos que começar a entender que ali foi colocado de uma forma que nós pudéssemos entender que teve alguma coisa diferente no nosso processo evolutivo. Então mostra-nos a espiritualidade que em Capela, um dos planetas do sistema de Capela, estava passando por uma situação tal qual a Terra passa hoje. Ou seja, saindo de um processo onde todo o trabalho era praticamente braçal, para entrar num processo de robotização, um processo de automação. E para isso, então, nós deveríamos procurar trabalhar só com a cabeça. O corpo, você programa e o computador faz, você observa se ele está fazendo direito. Os robôs vão fazer, você observa se está fazendo direito. Mas alguns espíritos tinhosos, persistentes no mal, começaram a atrapalhar aquele processo evolutivo. Então, eles foram retirados de lá e Jesus os acolheu aqui na Terra. Aquela terra prometida, aquela saudade da terra prometida, aquela busca pela terra prometida, lógico que não vai ser Israel, nem cabe a humanidade toda dentro de Israel. Israel foi ali uma célula de um povo selecionado naquele momento para trabalhar a questão do Deus único, trabalhar a questão de ensinar o evangelho para o público, que até então nenhuma outra religião fazia, nenhum outro país fez, e ali então começaria o processo de evangelização da humanidade. Contando ali pelos hábitos de contarem suas histórias, era para que eles tivessem também relatado a vinda do Cristo e todo o processo do Cristo aqui na Terra. Mas não foi assim. Num dado momento, eles não aceitaram Jesus. Não aceitaram as suas colocações transcendentes de amor, de fraternidade, de cordialidade, de respeito, onde nós deveríamos ser mais solidários e menos egoístas. Todos nós deveríamos passar a fazer outras observações que não aquela das conquistas materiais. Com isso, fazendo valer os nossos sentimentos de amor, mas deu uma espécie de quebra nas informações que os judeus procuravam colocar nos seus livros da história de suas vidas, como é o Velho Testamento. Tem o cunho religioso, mas também tem o cunho legislativo, histórico, de relatar a vida e o sofrimento do povo hebreu, as ações do povo hebreu. Bom, isso foi importante para sedimentar valores para quando Jesus viesse e encontrasse um trabalho já mais preparado, e assim foi feito. Mas se vocês observarem, a Terra Prometida, quando Adão e Eva se descobrem nus, eles teriam que sair daquele paraíso e para onde eles teriam que ganhar o pão com o suor do seu rosto. Nós que estamos hoje na Terra, onde a maioria dos trabalhos podem ser robotizados, ou seja, automatizados, produzidos por robôs, por computadores, por processos automáticos, onde o trabalho físico, o trabalho humano é bem pouco, então nós começamos a entender melhor o que é Adão e Eva e o que eles representam. Eles representam aquele casal de espíritos que tiveram que reencarnar na Terra, em primeira instância, para impulsionar o progresso evolutivo, mas em compensação passariam por várias expiações complexas, complicadas,
para depurarem-se e aperfeiçoarem-se, para que continuassem impulsionando o progresso da Terra. Mas, hoje, a Terra está passando por esse processo de readaptação. Então, quem não se encaixar dentro dos princípios éticos e morais crísticos, também não poderão ficar na Terra. Por isso que o trabalhar para produzir com o suor do seu rosto já não é tão necessário para nós. Nós precisamos hoje trabalhar muito mais com a cabeça do que com as mãos, com os braços. A produção agrícola praticamente toda automatizada. Não é assim? Então nós precisamos começar a repensar, a reentender os processos que nos levam à redescoberta de nós mesmos dentro dos processos evolutivos que nos somos chamados a seguir e aprimorarmos. Com isso, entendendo essa parte, faz-se necessário agora saber que as nossas obras que nós fazemos serão responsáveis pelo nosso restabelecimento íntimo ou pela nossa complicação íntima. Portanto, procuremos fazer as boas obras para nos fortalecer, para nos iluminar e para nos impulsionar para um caminho de paz, para um caminho de harmonia e de fraternidade. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não ocorrem de poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponha nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar nem mesmo o de pensar. E aqui nós temos que entender bem a doutrina espírita como um todo. Não podemos pegar somente esse parágrafo para podermos raciocinar sobre os fatos. Lá no Livro dos Espíritos tem lá: os espíritos influenciam nossa vida? Muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, eles nos impulsionam, eles nos direcionam, eles nos dão certas oportunidades. Aí aqui ele está falando que o homem tem que trabalhar, tem que pesquisar, tem que aprimorar. Quando nós estávamos estudando o Livro dos Médiuns, quem acompanhou o nosso estudo, nós vimos, explicamos, que as revelações eram gradativas, foram passando informações, outras informações, cada vez aperfeiçoando mais a técnica para chegarmos à psicografia, quando escrevia com a própria mão. E hoje, muitas casas espíritas dão valor mais à psicofonia, mas a psicografia também é útil. Ou seja, nós transcendemos. E vai chegar um momento que vai ser mais intuitivo, inspirativo. Será? Nunca a mediunidade será desfeita, será desnecessária. Pelo contrário, cada vez mais ela será aprimorada, aperfeiçoada. A intuição e a inspiração serão mais latentes, mais sentidas, mais perceptíveis, mas a psicofonia e a psicografia vão continuar sim. Porque tem informações que precisa ter um pouco mais do espírito do que do médium. Porque na inspiração e na intuição, cerca de 70% da informação advém do médium. Na psicografia e na psicofonia, essa porcentagem do médium pode chegar até 30%. Mas tem uma porcentagem do médium. Os espíritos não podem sobrepor tudo isso? Podem, mas despende muita energia, traz alguns inconvenientes, tem situações que devem ser, então, evitadas. Por isso, nós temos, então, certas necessidades de procurarmos nos aprimorar, de procurarmos nos aperfeiçoar, para que sejamos sempre bons instrumentos dos espíritos. Logicamente. Mas por que eu estou explicando isso? Porque as pessoas acham que os espíritos nunca vão nos intuir. Sempre nós teremos que quebrar a cabeça ali. Eu descobri, eu inventei. Não é assim. Eu fui um instrumento que os espíritos usaram através do mecanismo da intuição, da inspiração e do meu trabalho, e do meu estudo, para adquirir determinadas informações, para trazer para a Terra determinadas informações. Não cai assim. É um trabalho a ser feito íntimo com um médium que está ali trabalhando, fazendo a pesquisa, e os espíritos que estão lá ajudando. Aquela informação que ainda não pode vir, sempre vai faltar um pedacinho, vai faltar um termo de equação fundamental que vai ter que dar trabalho, vai ficar um monte de gente pesquisando. Quando deu o tempo certo que pode vir, aí algum espírito inspira, intui ou até mesmo fala diretamente, aqui está faltando o termo da equação para que você feche a sua descoberta, para que feche a sua invenção. Mas cada coisa vem a seu tempo. Então,
o trabalho das grandes descobertas, das grandes invenções, tem a parcela do trabalhador, que vai desempenhando sua função, e tem a parcela dos espíritos, que vão monitorando o trabalho para saber se pode ou não, e o momento que pode e o momento que não pode. É um trabalho conjunto. Não vamos achar ingenuamente que alguém inventou porque ele inventou. E não vamos achar também ingenuamente que ele inventou porque os espíritos chegaram e mostraram para ele esse é o caminho. As duas coisas andam juntas, devidamente juntas. E em cada momento vem a informação que falta, a informação para complementar aquela dali, através do mecanismo da inspiração, da intuição e até mesmo da psicografia e da psicofonia. Trabalhemos, pois, para compreendermos a doutrina espírita e não ficarmos fanatizados, presos a conceitos que não condizem com aquilo que a doutrina espírita ensina. Nós temos que ver o contexto amplo. Está falando que nós temos que trabalhar, que nós temos que aperfeiçoar. O próprio Kardec mostrou isso quando ele construiu o Livro dos Médiuns, todo o trabalho, toda a luta que eles tiveram para aperfeiçoarem o Livro dos Médiuns. O processo de escrever, de receber as mensagens mediúnicas. Então, tem o trabalho. Sim, tem a pesquisa. Sim, tem também a intuição. Sim, tem a inspiração. Sim, tem a psicofonia, tem a psicografia. Foi sendo passo a passo, para que cada um fizesse a sua parte, recebesse as suas bênçãos, recebesse os seus lauréis pela vitória, mas todos tinham que ser partícipes desse processo de desenvolvimento e aprimoramento, como tudo na vida. E Kardec e a espiritualidade que codificou a doutrina espírita não deixou vazio, não deixou passar barato. Mostrou a eles próprios, aos próprios espíritas que implantaram a doutrina espírita, foram os pioneiros do espiritismo, que tudo tem que ser feito com prudência, vigilância, discernimento, trabalho e inspiração, intuição, psicografia e psicofonia. Tudo está junto. São etapas a serem vencidas, são etapas a serem edificadas para que as coisas aconteçam. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa do nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Lembrando que tudo isso que eu expliquei, o espírito que é incumbido de fazer aquelas obras, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele é treinado no plano espiritual para fazer aquelas obras. Seja antes de reencarnar ou depois de reencarnado, nos processos de desdobramento. Evolução em dois mundos. A evolução em dois mundos não é só para o aprimoramento da espécie em termos de aperfeiçoamento físico, também de aperfeiçoamento intelectual, aperfeiçoamento moral. Muitos dos crimes são perpetrados e planejados no plano espiritual inferior, e assim como as conquistas tecnológicas da humanidade são planejadas e perpetradas no plano espiritual superior e vêm passando até que possa chegar no executor aqui na Terra. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A diferença é a fonte. A diferença é que todos nós precisamos nos aperfeiçoar. Todos nós precisamos nos aprimorar. Todos nós precisamos entender o mecanismo e o processo para darmos os passos necessários, com a devida segurança, para alcançarmos os devidos fins. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Então, todo esse trabalho, todo esse processo para que nós venhamos a nos aperfeiçoar, venhamos a adquirir conhecimentos e informações necessárias ao processo evolutivo, são extremamente importantes, fazem parte de um conjunto de fatores que nos impulsionam para as realizações do espírito imortal. E todos nós, independente dos caminhos que estamos seguindo, todos nós, independentes dos caminhos que nos levam ao Pai, passaremos por etapas que muitas das vezes seremos carregados no colo. Muitas das vezes, os espíritos amigos nos acolherão como um pai, como uma mãe muito afetuosos, muito cuidadosos. Nos darão toda a atenção possível. Nos convidarão a tomarmos as atitudes mais compatíveis, as atitudes mais necessárias ao processo de aperfeiçoamento moral.
aperfeiçoamento intelectual, aperfeiçoamento das técnicas de trabalho. Porque a humanidade está sempre necessitando de espíritos que têm como meta nos ajudar a melhorar moralmente e a cuidar principalmente da nossa saúde. Então os espíritos poderiam mostrar para nós um caminho para resolver os problemas de todas as doenças? Sim, basta estudarmos Hahnemann que vamos entender que para tratar qualquer doença está lá a receita. O Organon da Arte de Curar. Como ele era um pouco complicado da gente entender, nós fizemos ele todo explicado. Organon da Arte de Curar comentado, você pode ir no nosso site kardecespiritismo.com.br, nossos livros, que você vai encontrar lá o Organon. Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, alterações mentais, qualidade transcendente, conteúdo transcendente, futuro transcendente, e homeopatia nas doenças do trabalho e reflexões com Jesus. São nossos livros que vão trazendo para nós reflexões importantes para entendermos os processos de melhoria, de aperfeiçoamento, que todos nós precisamos passar pelas formas mais transcendentes para aprendermos o Evangelho. Lógico que não estamos dando a última palavra em nada, mas estamos clareando e dando uma grande aplainada no caminho que devemos seguir. Por isso, fazendo as devidas reflexões, entendendo as necessidades de nos aprimorarmos, ninguém está isento do trabalho, fique bem claro, mas tem espíritos que reencarnam com missão de fazer determinados progressos para o tecnológico para a humanidade, progressos morais também, e tem alguns que no meio do caminho eles dão-lhe essa missão para o aprimoramento técnico, para o aprimoramento moral, porque na hora que chega o momento que alguma tecnologia tem que vir para a Terra, que alguma transformação tem que passar à Terra, vem sempre aqueles missionários que impulsionam, que direcionam todo o caminho do bem, todo o caminho das realizações para o aprimoramento e para o tratamento íntimo de refazimento e de melhoria dos sentimentos de todos nós. Compreendemos isso e rogamos a Jesus as bênçãos da sabedoria, do discernimento, do amor e da paz, para que saibamos sermos solidários com o progresso e sermos instrumento que impulsione o progresso. Paz e luz a todos.